Soprando aí, ó. Esse silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. E juntos a gente pode sentar no conteúdo aí da aula de hoje. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a propriedade. A propriedade, ela deve ser privada ou coletiva? Privada? O que significa a propriedade privada? Uma pessoa só. É propriedade exclusiva de alguém, de um indivíduo, de algum grupo. E propriedade coletiva? De mais de uma pessoa. Mundo, né? Ou de mais de uma pessoa, de um grupo, especificamente. Platão era defensor da propriedade coletiva. Por que Platão defendia a propriedade coletiva? Platão era um dualista. Para ele existem dois mundos. Quais mundos? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo aqui no qual nós vivemos, que é um mundo de aparência, um mundo de ilusão. Então tudo aquilo que a gente conquista aqui nesse mundo não passa de ilusão. Portanto, a avareza e a ganância que a propriedade privada provoca é uma ilusão que corrompe a nossa alma. A nossa alma não deve se apegar às coisas materiais. O nosso corpo ele é passageiro. A gente vai morrer. Então a gente tem que cultivar as virtudes da alma. E a principal virtude da alma é o conhecimento. Então nós devemos buscar o conhecimento e não nos preocupar em acumular riquezas. Depois o cristianismo vai nessa mesma esteira. As religiões, de forma geral, elas não se preocupam muito com o mundo material. Jesus Cristo vem com uma mensagem também de pobreza, de austeridade, contra a ganância e a avareza. Ele dizia que o Filho de Deus, que era ele, não tinha nem onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha nem onde dormir. E falar para a gente não viver preocupado em ter as coisas. Olhai os lírios do campo. Nem o rei Salomão, em toda a sua majestade, vestiu-se melhor do que os lírios. Então a natureza nos dá aquilo que a gente precisa. A gente não precisa ficar preocupados em acumular. Tem a parábola do jovem rico lá, a passagem do jovem rico. O jovem rico vai perguntar para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Ele falou: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Aí o jovem rico ficou triste. Não teve coragem de vender tudo que ele tinha. Outras pessoas entendem essa parábola ao pé da letra, né? Tem uma mulher, quando passado foi e deu para os pobres. Deu B.O., né? Deu para o mendigo lá. Tem gente que leva. Levou ao pé da letra. Vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, né? Ela foi e deu para o pobre, deu para o e ela era evangélica, rapaz. Ela falou que estava possuída pelo Espírito Santo. Depois o marido foi e falou que não, que ela era esquizofrênica, né? Tinha problemas psiquiátricos. Pois é, então. Esquizofrenia. Mas Jesus dizia o seguinte, né? Se você vê uma criança passando necessidade, né? Ali estarei eu, né? Qualquer pessoa que você vê passando necessidade, uma criança, um adulto, uma senhora, uma idosa, uma viúva, em qualquer pessoa que estiver passando necessidade, ali eu estarei. Ou ele dizia: a qualquer uma dessas pessoas que você fizer o bem, fizer a caridade, é a mim que você estará fazendo. Então, ela foi e fez caridade para o mendigo, era para Jesus que ela estava dando ali, velho. Claro, né? Nossa, estou fazendo nada. O Michamel faz isso, pessoal. Não, viado, não era o mendigo. Quando o Michamel tá querendo dinheiro. É, ele vai dar para os pobres? Quem dá pros pobres? Ah, se fecha, Lucas. Ah,
Então a propriedade ela deve ser coletiva para Platão, para as religiões. E durante boa parte da história do cristianismo foi condenado o lucro, a busca por riqueza, a cobrança de juros. A Igreja Católica condenava, isso era considerado pecado. Os produtos das mercadorias devem ser vendidos por um preço justo, não em busca de enriquecimento. E por isso a burguesia vai grilar com a Igreja Católica. E aí vai acontecer a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é para atender muito mais aos interesses dos burgueses, que queriam poder lucrar, poder enriquecer, e a Igreja Católica condenava isso, dizia que isso, a ganância, a avareza são pecados. Você não deve querer tudo para si e acumular. Você deve viver uma vida de austeridade, de pobreza, porque foi assim que Jesus viveu. Apesar de que a igreja era muito rica. Mas os cristãos tinham que ser pobres, tinham que fazer votos de castidade, pobreza, obediência à igreja. E aí vem o Aristóteles discordando de Platão. Aristóteles, ele que veio entre 384 e 322 a.C., ou seja, no século IV a.C., ele vai defender o direito à propriedade privada. Para ele, a propriedade deve ser privada. E ele vai arrumar algumas justificativas para poder defender isso, os direitos de propriedade. Então, isso nasceu no seu estudo, nas suas reflexões sobre sociedade e economia. Então, a proteção da propriedade privada é importante nos países capitalistas, hoje atualmente. O capitalismo ele começa desde o início da modernidade, da era moderna, da transição da Idade Média para a modernidade, do feudalismo para o capitalismo, e ele é fundamental a propriedade privada no capitalismo. Por quê? Por que a propriedade privada é fundamental para o capitalismo? Deus quis. Porque o capitalismo funciona não só por causa disso, ele funciona na lógica do mercado. E nessa lógica de mercado, as pessoas precisam ser donas de propriedades para poder negociar essas propriedades no mercado. Existem diversos tipos de propriedade. Propriedade sobre a terra, propriedade sobre os meios de produção, sobre fábricas, indústrias, comércios, bancos. Tem a propriedade sobre patentes. O que é a propriedade de patentes? Vocês sabem? Não. Hã? Você faz uma descoberta, aquilo passa a ser uma patente sua. Então, durante um período, você tem exclusividade de exploração. Ninguém pode te copiar. Isso é feito muito em remédios. A vacina da Covid. Eles quebraram a patente da vacina. Por que eles quebraram a patente da vacina da... Oi? Quer o quê? Uma emergência global. Uma emergência global, exatamente. Os laboratórios não queriam. Diziam eles que deveria ser preservado o direito de patente. Mas com o direito de patente, o que acontecer? Um laboratório só produz, não teria condição de produzir em quantidades significativas. E o preço também seria, sem concorrência, ele colocaria o preço que ele quisesse. Então quebrou as patentes. E esses laboratórios são espertos, assim como a galera, geralmente é esperto. O Elon Musk, por exemplo, é extremamente esperto. Tem muito dinheiro público estatal ali nas empresas do Elon Musk. Ele começa a sua carreira não como um self-made man, um homem que se fez. Ele começa como herdeiro. Os pais deles tinham minas de diamante na África. Ou seja, os pais deles brancos já chegaram lá, tomaram as terras africanas e exploraram o diamante. Já tinha dinheiro. E aí, para investir na área que ele investe hoje, na SpaceX lá, tem muito dinheiro na Tesla, tem muito dinheiro público ali, principalmente dinheiro norte-americano, do Estado norte-americano, para essas pesquisas espaciais. Essas pesquisas ali também no campo da energia, das energias alternativas. O próprio Trump andou tretando com ele na época que o Trump era presidente dos Estados Unidos. Falou, tá achando o que, meu amigo? Falou com o Elon Musk, né? Daqui a pouco eu vou começar a revelar o dinheiro público aí presente nas suas empresas. Fica pagando aí de self-made man, que alguém que se construiu, se fez sozinho, fez no caralho. E raramente você vai ver um grande empreendedor que não teve ou dinheiro público ou se beneficiou de alguma coisa que o Estado produziu. Bill Gates, a Microsoft, toda essa tecnologia computacional já era desenvolvida muito antes como tecnologia de comunicação
dentro do exército, por exemplo, norte-americano, das Forças Armadas norte-americanas. A internet foi desenvolvida ali, né? Propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? Conhecimento? Oi? Conhecimento? Principalmente propriedade sobre o que você produz em relação ao conhecimento. Você produz um livro, você tem o direito sobre aquele livro. As pessoas não podem copiar o seu livro e sair por aí compartilhando, né? Vocês fazem isso? Compartilham em PDF? Propriedade privada. A propriedade privada intelectual aí é a mais respeitada hoje em dia, né? Eu mesmo, eu tenho mais de 10 mil e-books, né, em formato EPUB, em formato Kindle. Tudo prateado. Alguns eu compro, é da Amazon, porque eu tenho que comprar aquela desgraça, caro pra caralho. Oh, tem uma de graça, é bom. Mas, velho, é tenso. Nada de graça. Então, a propriedade mais respeitada hoje é intelectual. Eu mesmo escrevo livros, sei também, né? Tem uns 30 livros já publicados, mais de 30. Mas é e-book, né? Então, olha só como é que o Aristóteles justifica a propriedade privada. Quando a propriedade é coletiva, como defendia o Platão, ela impede que as pessoas ajam com benevolência, ou seja, que as pessoas façam caridade. Porque se tudo é de todo mundo, como é que eu vou fazer caridade? Como é que eu vou fazer bem para os outros? Ninguém vai precisar do meu bem ou da minha caridade. Todo mundo tem bem. Todo mundo. Então, a caridade, de certa forma, é um alívio para aquele que é defensor da propriedade privada. Por quê? Porque eu posso ter, e posso, como eu sou bonzinho demais, sou generoso pra caralho e benevolente, posso ajudar os outros. Mas melhor seria se ninguém precisasse de ajuda, não é não? Ou não? Não seria melhor um mundo onde as pessoas não precisam de ajuda, precisam ser ajudadas? Eu acho que é melhor isso aí. Isso aqui é um dos argumentos aqui mais falhados, os outros eu até concordo. Elas não podem ser generosas se elas não têm nada para dar. Se eu não tenho nada para dar, se tudo é de todo mundo, como é que eu vou ser generoso? Como é que eu vou fazer caridade? Ela tinha um negócio para mim. Ela tinha um negócio para dar. Pois é, ela tinha algo que o mendigo queria. E não tinha, né? Então. Todo mundo tem alguma coisa Uma para dar. caridade, né? Todo mundo tem. Né? Sempre vai ter alguma coisa para dar, né? Mesmo se não tiver propriedade privada, vai ter coisas para dar. O Karl Marx, por exemplo, defendia, ele era contra, não a propriedade privada de forma geral, mas a propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? Oi? Quais são os meios de produção que existem? O que é o meio de produção? Eu falo porque é um tipo de meio de produção. O meio de produção é tudo aquilo que reproduz o capital. Ou seja, que permite ao capitalista expandir. Na época do feudalismo, por exemplo, os meios de produção estavam nas mãos dos trabalhadores. O artesão que trabalhava na sua oficina, ele tinha, era dono da oficina e tinha as ferramentas, ele era dono das ferramentas. Do conhecimento de... O camponês, ele vivia no campo, tinha uma terrinha que o senhor feudal concedia para ele. Então, fica naquela terrinha, você pode morar lá, você pode plantar lá e você pode ter animais lá. Então, tinha um meio de produção, de sobrevivência. Aí, com o fim do feudalismo, o camponês perde um pedacinho de terra dele, do senhor feudal, ele é obrigado a ir para a cidade. O artesão perde a sua oficina, tem que ir para a cidade. Os dois chegam na cidade, eles são obrigados a aceitar o emprego que estão oferecendo lá. Porque se não aceitar, se você ficar desempregado, você é considerado vagabundo, e vagabundagem é crime. Era crime naquela época. Tinha as leis contra a vagabundagem. Se você fosse tempo sem fazer nada, sem trabalhar, ou desempregado, você podia ser preso, ter sua orelha cortada, seus dedos cortados. Então era contrato livre, que era feito, as pessoas livremente aceitavam trabalhar? Não, elas eram obrigadas. Se não aceitasse, era preso, era mutilado. Então o capitalismo que ele se impôs não foi de forma natural, foi de forma forçada ao longo da história. Então, essa justificativa aqui eu concordo com Aristóteles. Olha aqui, ó. Ela dá um incentivo pequeno para que os indivíduos negociem e invistam. Ou seja, a propriedade privada, ela dá incentivo para quê? Para que a gente trabalhe e adquira as coisas. Se tudo pode de todo mundo, para que eu vou trabalhar? Vamos fazer o comunismo na sala.
Como é que vai ser o comunismo na sala? Vamos pegar as notas de todo mundo e no final vai virar a média. Essa média vai ser dada para a sala. A professora fez isso ano passado. A Dias do Sol, ela fez isso ano passado. O que vai acontecer? Quem tira nota boa vai ter essa nota diminuída. Quem não estuda porra nenhuma vai ter essa nota aumentada. Na moral, aquela tem uma... Nossa. Aí isso tira o incentivo, não tira? Quem está estudando falar, por que eu vou estudar se a minha nota vai diminuir? Aí com o tempo isso. Com o tempo vai diminuindo. Aquilo que era média vai só abaixando. Então você não tem incentivo. Então eu vou estudar pra quê? Se de qualquer forma eu vou tirar a mesma nota que os outros excomungados que não estão estudando. Né? A mesma coisa é a propriedade privada. Pra que eu vou trabalhar se eu posso ter acesso? Em casa coçando o saco, jogando videogame, Fire. É isso aqui. Que mais aí vocês jogam hoje? Jogando babazinho com esse cara desse. Play 5, já tá no Play 5, né? Play 10 já. Play 10, né? Então isso aqui é fato, né? As pessoas parecem que ficam meio acomodadas. Se elas tiverem acesso a tudo, não precisa trabalhar. Outra coisa, né? Quando a propriedade coletiva, ninguém a mantém, ninguém está preocupado com ela. Quando a coisa é pública, faz o quê? Rabisca a parede, quebra o ventilador, quebra as mesas, rabisca a mesa, quebra as cadeiras. Você faz isso na sua casa? Mas quebra as coisas? Tipo pra propósito? Não fazer graça? Aqui ainda é mais rígido, as coisas se conservam um pouco mais. Mas tem escolas da periferia, velho, que é tudo quebrado, janela quebrada, porta quebrada, mesa quebrada, ventilador. O ventilador não é esse não, aqueles que giram. Ele joga papel, joga pedra, joga pau para quebrar o ventilador. Por quê? Porque é público. Se é público, ninguém está preocupado. É todos agem de interesse próprio, ninguém está nem aí, né? Pressupondo que alguém vai cuidar. Quem que vai cuidar? Se é público, quem que vai cuidar? Todo mundo deveria cuidar, mas aí ninguém se vê com a obrigação de cuidar. Por quê? É público. Deixa que alguém vai, ninguém vai. Um deixa para o outro, que deixa para o outro, que deixa para o outro. No fim, nem vai ninguém cuida. Então, privado até hoje. Será que tudo deve ser privado? Vocês acreditam nisso? Tudo deveria ser privado? O que deve ser público? A segurança tem que ser pública? O que é mais? Só a segurança? Saúde? Dinheiro. Educação? Dinheiro tem que ser público? Porque se o dinheiro for público, ele perde valor, né? Mais? A inflação ainda maior. Então essa é a discussão. Para Aristóteles, nem tudo deve ser público, privado, né? Nem tudo deve ser privado. Algumas coisas devem ser de uso comum. Então, sem dúvida, é melhor a propriedade ser privada para ele. Mas o seu uso, algumas delas têm que ser comum. A saúde. Se olhar para os Estados Unidos, a saúde lá é privada. É tenso. Se você for internado lá, você está fudido, não. Vou passar o resto da Eu escutei gente que morreu de Covid lá. A galera ficava doente e falava, não vou para o hospital. Eu vou cuidar em casa. Porque se eu for para lá, eu estou ferrado. Depois eu não consigo terminar de pagar. Aí morri em casa. Tentaram fazer um programa lá, o Obamacare lá, que foi um programa para poder assistir pelo menos os mais pobres, mas tem uma saúde privada. A educação, a melhor educação do mundo, vocês sabem de qual país que é? Coreia do Sul. A Ásia tem os países ali com os melhores índices. Um dos melhores, né? Mas é a China hoje. A China hoje tem a melhor educação do planeta. E lá a educação é predominantemente pública. Os Estados Unidos tem isso. Tem a educação, em boa parte dela básica, a educação básica dos Estados Unidos, boa parte dela é privada. Os Estados Unidos tem um dos países ricos, é a pior educação do planeta. Eles têm um ensino superior bom por quê? Porque as universidades lá elas são mistos, né? Público-privadas. Aí eles conseguem pagar os melhores cérebros do mundo para ir para lá.
Não é porque os Estados Unidos formam as melhores mentes, mas eles descobrem os melhores cérebros do planeta e pagam altos salários para eles irem dar aula lá nas universidades norte-americanas. Então é assim que funciona lá. Por isso tem as melhores universidades do mundo. Eles pagam caro. Não porque eles formam os melhores alunos do mundo. Pelo contrário, a educação básica dos Estados Unidos é horrorosa. E é boa parte dela privada. E a galera está querendo reproduzir isso aqui. Criar as escolas charters, né? Para virar uma desgraça. Se nos Estados Unidos que é rico não funciona, imagina aqui que é uma pobre. Vai funcionar com essa desgraça? Tem 3 pessoas. Então, privado até onde? É segurança. Segurança tem que ser público ou privado? Público. Se for privado vai virar guerra, né? É uma guerra. Eu mando um pix de 50 reais. De grupos contra grupos, né? Igual contrata segurança privada para vigiar essa escola, aí a segurança privada de outros negros quer invadir a escola. Ele vai virar uma briga aí de. Vai estar sob o mesmo domínio. Vai virar um feudalismo, né? Cada feudo ali tinha seus próprios guerreiros, sua própria forma de proteção. Não tinha todo submisso ali um Estado. Então, para Aristóteles, sem dúvida, é melhor a propriedade ser privada, mas o uso comum. E a função disso especial do legislador. Quem faz as leis deve decidir isso. O que deve ser privado, o que deve ser público. E tentando com isso criar nos seres humanos um temperamento benevolente, ou seja, alguém que busque o bem privado, mas também que se preocupe com o bem público, o bem do próximo. E principalmente para que seja generosa, né? Que a pessoa não fique só preocupada em acumular, em enriquecer com a ganância e a avareza. Porque isso corrompe o espírito, a ética e a moral do ser humano, segundo Aristóteles. Então essa é a visão do Aristóteles sobre a propriedade privada. E para vocês, a propriedade deve ser privada ou pública? Privado. Depende. Depende do que, né? Privado. Professor.